Este é um conteúdo experimental, gerado por inteligência artificial a partir de informações públicas do Diário Oficial de Porto Alegre. Embora façamos revisões contínuas, este podcast não substitui a consulta aos documentos oficiais. Utilize como um complemento acessível e fique atento a possíveis erros. O link para o Diário Oficial está disponível na descrição deste episódio. Primeiro capítulo: Executivo Pessoal. Ok, vamos mergulhar direto aqui nas movimentações recentes da Prefeitura de Porto Alegre. Começando pela designação da Elisana Vieira da Cunha Ramos, né? Fiscal do contrato com a Transporte Sagibim a partir de junho de 2025. Exato. E, ao mesmo tempo, a gente vê a Secretaria de Segurança abrindo duas sindicâncias internas, né? Processos diferentes ali. Mostra bem, assim, de um lado, a máquina funcionando, fiscalizando o contrato, que é essencial. Sim, o dia a dia. Isso, o dia a dia. E do outro, o controle interno agindo, apurando eventuais problemas com essas sindicâncias. São, duas faces importantes da gestão pública. E essa operação do dia a dia também passa por remanejar o pessoal, certo? Como o caso da professora Melissa de Oliveira Machado. Ela foi colocada à disposição do DMAE, o Departamento de Água e Esgoto. É um período longo, né? De julho de 2025 até o fim de 2028. E diz lá, com ônus para o destino. O que isso quer dizer na prática? Ah, sim. Basicamente quer dizer que quem paga o salário dela a partir de agora é o DMAE, não mais a Secretaria de Origem. Entendi. Né? É bem comum isso, sabe? Para ajustar a força de trabalho. Onde está precisando mais de gente naquele momento, o pessoal é alocado para lá. Busca otimizar, né? Otimizar os recursos humanos, faz sentido. E falando em recursos, mas também em incentivos, a gente viu um monte de gratificações de incentivo à produtividade, as JIPs. Sim, as JIPs apareceram bastante. Tem a Marta Xavier Fadric, na saúde, nível 6, como gestora de parceria, e a Tatiana Amadeu Miranda, na SMD, né, a Secretaria de Desenvolvimento Social, nível 2, fiscal de serviços. A Procuradoria-Geral do Município. Pois é, vários servidores lá, níveis 4 e 6. Foi um volume considerável. E é interessante notar a base legal disso, né? Tem um decreto recente de 2025, mas que regulamenta um artigo lá de 88, da Lei 6.309. Nossa, antigo. Sim. Mostra como essa estrutura de incentivo já tem uma base normativa antiga, né? A ideia é essa, recompensar, estimular o pessoal em funções-chave ou que demandam mais. E não foi só a JIP. O Luciano Lira Mendes também ganhou uma função gratificada lá na Secretaria de Esporte e Lazer. Mas, como nem tudo são flores, né, também vimos coisas sendo encerradas ou modificadas. Perfeito. Gestão é isso, é dinâmica. Teve aquela cessação de um ressarcimento em permuta, envolvendo a Cat Ellen Bela Verjaines e a Mariana da Silva Barcelos. Certo. E olha que curioso. Lembra daquelas jipes da PGM que a gente falou? Lembro. O volume grande. Então, várias jipes que tinham sido concedidas antes para servidores da PGM foram cessadas agora, a partir de 7 de setembro de 2025. Ué, mas não tinham acabado de conceder novas jipes para a PGM? Exatamente. Isso pode indicar, talvez, uma reestruturação interna ali, sabe? Tipo, realinhando as gratificações com novas funções, ou talvez ajustando quem recebe o quê. É algo para se observar. Interessante mesmo essa dinâmica. E ainda na linha dos ajustes, teve uma modificação no período da JIP da Isabela Belen Meneghello, lá na Fazenda. E um ponto mais sério, uma suspensão preventiva de 30 dias para um servidor. A suspensão preventiva, ela é uma medida cautelar, né? Prevista no Estatuto de Servidor. Cautelar? Como assim? Significa que afastam o servidor por um tempo, nesse caso 30 dias, para poder apurar alguma denúncia, alguma irregularidade, sem que ele possa interferir na investigação. É importante dizer, não é uma punição ainda, não significa culpa. É só para investigar com mais tranquilidade. Entendido. Faz sentido. Bom, outro bloco grande de informações foi sobre fiscalização de contratos. Muita portaria designando fiscal. Muita mesmo. E em várias secretarias, né? SMF, PGM, SME, SMC, SMS, até o Previmpar, o Instituto de Previdência. Isso. E a lista de empresas e serviços é enorme.
Infisc, CDL, Feiden Transportes, Action IT, Consórcio Ideia Engenharia, União da Tinga, Jaqueline Pinzon, Plínio Mosca, Geting, APES, Hospital Espírita, Estado do RS para o Hospital Psiquiátrico São Pedro, HCPA, HSL da PUCS, ASC do Santa Ana, a HVN do Restinga, UFOA. e a ANS Serviços também. É muita coisa. E aí que está a importância, né? Cada nome desse, cada fiscal designado titular e suplente é a garantia, ou pelo menos a tentativa de garantia, de que o dinheiro público está sendo bem aplicado naquele contrato. Fiscalizar para garantir o serviço. Exatamente. Desde TI, transporte, limpeza, até eventos culturais e olha a quantidade na saúde, né? Hospitais, equipamentos, serviços especializados. É crucial ter gente de olho nisso tudo. E ainda na parte de pessoal, tivemos nomeações no DMLU, o Departamento de Limpeza, Marcos Vinícius Pinto dos Santos, Ana Paula Felipe Marins. Uhum. Mas também nomeações que não deram certo, né? O Daniel Santos Deli Osbel e a Bruna Molinari Santos não tomaram posse. Então, as portarias foram canceladas. Acontece. Acontece bastante, faz parte do processo de concurso e nomeação, e o Previnpa também teve suas movimentações. Exclusão de pensionistas, seja por falecimento ou por atingir a idade limite. Sei. Uma aposentadoria do José Carlos Rosa Berto e novas pensões por morte sendo concedidas para dependentes do Pedro Fernando Silva de Oliveira e da Cátia Silvane Rodrigues Escoto. É o ciclo da Previdência, né? Exato. Manutenção do cadastro, garantindo os direitos e, para fechar essa parte, alguns despachos abonando faltas de servidores na educação e na saúde. Ok. Olhando para esse panorama todo, nomeações, gratificações, sindicâncias, fiscalização intensa de contratos, movimentações na Previdência. Qual é a leitura principal que a gente faz disso tudo? Olha, a leitura é que a máquina administrativa não para, né? É um organismo vivo, cheio de ajustes diários. Essas publicações do Diário Oficial, elas podem parecer só burocracia, mas na verdade são um retrato de como a prefeitura tenta funcionar, responder às demandas, controlar os gastos, gerenciar o pessoal. Uhum. E a transparência disso tudo é fundamental. É o que permite que a sociedade acompanhe e cobre, né? O controle social depende dessa publicidade. Fica bem claro que tem uma complexidade enorme por trás da gestão do dia a dia da cidade. Não é simples. De forma alguma. Isso até levanta uma questão interessante, né? Pensando no futuro, com tanto contrato, tanta gente, tanta movimentação, como será que a tecnologia poderia ajudar ainda mais? Deixar esses processos todos, designação de fiscal, de acompanhamento, de gestão de pessoal mais ágeis, talvez. E quem sabe até mais transparentes ainda. Fica aí a reflexão. Próximo capítulo: Documentos oficiais. Ok, vamos começar direto aqui com o Previmpar. Temos uma decisão negando isenção de imposto de renda para uma servidora aposentada. Soraya Vieira Chagas, né? Matrícula 137094. Isso, e a justificativa, segundo o laudo médico previdenciário lá, o 31/2025, é que, bom, não tinha amparo legal para conceder. Decisões assim acontecem, né? Baseadas estritamente no laudo e na legislação vigente. Faz parte do processo. Exato. E ainda no Previmpar, tem outra coisa. Um ajuste no tempo de serviço, do Luiz Antônio dos Reis, matrícula 71160. Ah, o operário especializado do DEMAI. O que mudou? Então, recalcularam o tempo especial dele, aquele convertido em comum, sabe? Para o período de 92 a 2019. O total de dias agora é 3.991. Eles corrigiram uma publicação que tinha saído antes, lá em junho de 2022. Ah, ok. Então é um ajuste fino, né? Uma correção. Isso. O fascinante a ti é justamente isso. A administração pública nesse nível de detalhe, sabe? Ajustando caso a caso, baseado em laudos, em revisões de tempo. Mostra uma atenção necessária para garantir os direitos, mas também a correção dos atos, né? Sem dúvida. E, bom, falando em Previmpar, a coisa fica bem interessante quando a gente vê a Instrução Normativa 003 de 2025. O que ela faz? Basicamente, ela revoga outras duas instruções normativas,
a 005 de 2014 e a 003 de 2023. Que tratavam do regimento interno antigo, certo? Exatamente. E a justificativa para revogar é que saíram decretos novos, o 22.735 de 2024, que mexeu na estrutura organizacional, Uhum. e o 22.941, também de 2024, que trouxe o novo regimento interno. Tudo isso valendo desde 10 de outubro de 2024. Olha aí, se conectarmos isso ao quadro geral, faz todo sentido. Atualizar regimento interno é crucial. Geralmente vem na esteira de mudanças maiores, tipo na legislação, como aquela Lei Complementar 1007 de 2025, que eles citam. Sim, Ou, como você disse, para adaptar a estrutura administrativa por causa do decreto de organização. É o órgão se ajustando, se modernizando, talvez buscando mais eficiência. é uma mudança estrutural importante, então. Não é só papel. Definitivamente não. Impacta o funcionamento interno todo. Bom, mudando um pouco de área, vamos para a parte social, cultural. Temos aqui uma resolução do CMDCA. O Conselho da Criança e do Adolescente. Resolução 079 de 2025. Isso. Aprovaram um projeto bem legal. Cuidar é Acolher, da Associação Comunitária Cultura para Todos, lá do Centro Social Padre Pedro Leonardi. E o ponto-chave deve ser o financiamento, né? Geralmente essas resoluções tratam disso. Exato. O projeto foi aprovado para captar recursos pelo Funcriança. E não é pouco, não. R$ 624 mil, sem retenção. 624 mil é um valor considerável. Baseado na lei do Funcriança, no ECA e numa resolução do próprio CMDCA. A decisão foi numa sessão de 23 de julho de 2025. Isso levanta uma questão importante sobre o papel desses conselhos e fundos, né? O CMDCA e o Funcriança são ferramentas essenciais. Eles que viabilizam que projetos assim, da sociedade civil, consigam o dinheiro para acontecer. É a tal parceria público-social funcionando na prática. E mostra como recursos, talvez de impostos, podem ser direcionados para a ponta, né? Para quem faz o trabalho na comunidade. Exatamente, permite que iniciativas com, grande impacto local recebam um suporte financeiro que talvez o governo sozinho não conseguiria dar com a mesma agilidade ou especificidade. Entendi. Para fechar essa rodada de documentos, vamos dar uma olhada na cultura. Secretaria Municipal. Certo. Saiu a homologação das inscrições para um edital, o de credenciamento de oficineiros Paulo André Russo, Ah, sim. selecionando gente para dar oficinas culturais pela prefeitura. Quem passou? Olha, a lista tem 5 nomes ou razões sociais. Patrícia Rodrigues da Silva, Simone Ribeiro, Rosalia de Fraga, Uhum. Lívia Taber Marcondes de Moura Gomes e Luiz Gustavo da Luz Rodrigues. Tem CNPJ e CPF na lista, então tem pessoa jurídica e física. Legal. Mostra a diversidade de quem pode prestar esse serviço, né? Desde MEIs até pessoas físicas. A publicação é de 25 de julho de 2025. Então são os profissionais agora credenciados, prontos para atuar. Mais um exemplo, então, da máquina pública atuando. Nesse caso, no fomento direto à cultura, né? Escolhendo quem vai levar essas atividades para a população. Então, o que tudo isso significa? Se a gente junta as peças. Pois é. A gente viu ajuste de aposentadoria, recálculo de tempo de serviço, aí uma reestruturação interna grande no Previmpa, Depois o financiamento de um projeto social via CMDCA e Funcriança. e, por fim, a seleção de oficineiros pela cultura. Parece uma colcha de retalhos, né? Mas, na verdade, acho que ilustra muito bem a complexidade da gestão municipal no dia a dia. São ações que vão desde o impacto individual num servidor específico até a reorganização de um órgão inteiro ou fomento a áreas como o social e a cultura. É a administração tocando vários pontos da vida da cidade ao mesmo tempo. Exatamente. Mostra a amplitude, né? E como tudo está, de certa forma, conectado dentro da estrutura administrativa. E isso me deixa pensando. Se existe essa interconexão, mesmo que indireta, entre áreas aparentemente tão distintas, como será que a eficiência ou até a falta dela, num processo mais burocrático, tipo atualizar um regimento interno lá no Previmpa, Certo. como isso pode, no fim das contas, reverberar, pode afetar a velocidade ou a qualidade com que um serviço cultural ou um projeto social chega lá na ponta para quem realmente precisa? Fica a reflexão. Próximo capítulo: editais. Vamos direto ao ponto hoje. O primeiro edital que separei aqui é um termo de fomento,
Parece que é entre Secretaria-Geral de Governo e o Aeroclube Rio Grande do Sul. Isso, eu vi esse. É para instalação de balizamento noturno, né? Lá em Belém Novo. Exatamente. E o valor é de R$ 150 mil. Diz aqui que são recursos próprios, mas via emenda impositiva. Ah, emenda impositiva. Então é aquela verba que o parlamentar destina no orçamento, né? Exatamente. E o que me chamou a atenção foi a modalidade. Inexigibilidade de chamamento público. Por que será que não precisou de um chamamento aberto? Bom, termos de fomento são essas parcerias com o terceiro setor, né? ONGs, associações. A inexigibilidade, ela pode acontecer por alguns motivos. Tipo, Se a própria emenda parlamentar já indicou especificamente o aeroclube para receber o recurso, sabe? Ou talvez pela natureza muito, muito específica do serviço. como se só eles pudessem fazer aquilo ali. Exato. Ou se eles já têm uma expertise comprovada naquele local específico. A lei permite, mas é sempre um ponto que exige atenção, né? Precisa ver se a justificativa para não fazer o chamamento aberto é sólida. Entendi. Faz sentido. Bom, mudando de tipo de edital, tem um bem diferente aqui. Um chamamento público mesmo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Para que esse? É para selecionar artistas plásticos. 5 deles, para expor no Brick da Redenção, naquele espaço, Arte na Praça. Ah, legal. Isso é importante para movimentar a cena cultural, né? E como funciona a seleção? Parece bem organizado. Inscrição online ou presencial, tem uma lista de documentos básicos, identidade, comprovante de residência, currículo, e a seleção é feita por uma comissão. Uma comissão julgadora. Com quem? Diz aqui que tem membros da própria secretaria, artistas convidados, representantes da SMDET, e os critérios são claros. Criação, técnica e o conjunto da obra. Precisa de nota mínima 7. Olha aí, um processo seletivo estruturado. Isso é bom. O chamamento público serve justamente para isso, para garantir isonomia, sabe? Dar chance igual para todo mundo que quer ocupar aquele espaço. E tem umas regras interessantes, tipo, é proibido identificar a autoria dos trabalhos na hora da avaliação. Sim, para evitar favorecimento. E geralmente também vedam a participação de parentes da comissão, né? E isso, tá aqui também. São mecanismos para tentar garantir a lisura, né? A transparência. Exato. Fundamental quando se trata de espaço público e fomenta a cultura. Totalmente o oposto da inexigibilidade que a gente viu antes. Verdade. Agora, olha só esse outro caso, que já não é seleção, mas gestão de contrato. Um extrato de termo aditivo. Contrato com quem? E sobre o quê? É da Secretaria de Planejamento com a Ideia Engenharia. O contrato original era para manutenção predial, mas o interessante são os aditivos. O que tem neles? O aditivo 4 fez um corte bem grande no valor. Tipo, suprimiu serviços e o valor caiu de uns R$673 mil para R$391 mil. Uma redução de mais de 40%. Nossa, bastante. Isso pode acontecer por vários motivos, né? Adequação ao que realmente era necessário, talvez, ou mudança no orçamento. Pode ser. Mas aí, logo depois, veio o aditivo 5. E esse só retificou o valor final do aditivo 4 para R$395 mil. Um ajuste pequeno depois de um corte enorme. Essa dinâmica é bem comum em contratos públicos. Aditivos são para isso mesmo, para ajustar o contrato à realidade da execução. A redução grande pode ser o que você falou, ou até um planejamento inicial que superestimou a necessidade. E o ajuste pequeno depois. Isso pode ser só uma correção de cálculo mesmo, sabe? Um arredondamento, um item que ficou faltando na conta da redução. O importante é que tudo isso seja publicado, como foi. Transparência nos ajustes é chave. A lei de licitações prevê essa flexibilidade. Entendi. Bom, e além de contratar e fomentar, a prefeitura também fiscaliza, né? Tem um edital de notificação, aqui. Da SMAMOS, Secretaria do Meio Ambiente. Isso. Notificando uma pessoa, Dina Nunes Martins, sobre uma decisão que aplicou uma multa. Quase 238 UFMs. UFM, a unidade fiscal do município. Uma multinha considerável dependendo do valor da UFM na época. E por qual motivo? Parece que é referente a um auto de infração antigo. O detalhe é que a notificação é por edital. Então não conseguiram achar a pessoa para notificar pessoalmente ou por correio. Exato. Diz que tentaram e não deu certo. É o procedimento padrão.
O edital é o último recurso para garantir que a pessoa seja considerada ciente e possa exercer o direito de defesa. Ela tem prazo para recorrer, né? Tem sim. 30 dias úteis para apresentar recurso. Então tá garantido o contraditório e ampla defesa, mesmo que por edital. É assim que funciona o processo administrativo sancionatório. Para fechar nossa análise de hoje, um último exemplo. Uma aquisição. Abertura de pregão eletrônico. O que vão comprar? Persianas e portas de alumínio. É para instalar no HPS, o Hospital de Pronto-Socorro. A Secretaria de Planejamento, que está tocando, mas é para a Secretaria da Saúde, claro. Ah, pregão eletrônico. Modalidade super comum para comprar esses bens e serviços que eles chamam de comuns. Coisas padronizadas, sabe? E a sessão pública é online, né? Pelo portal de compras. Isso. A ideia do pregão eletrônico é justamente agilizar e aumentar a competição. Mais empresas disputando, a tendência é o preço cair. Bom para o cofre público. Olhando tudo isso que a gente passou, termo de fomento, chamamento, aditivo de contrato, notificação de multa, pregão, dá para ter uma ideia da variedade de ações da prefeitura, né? Com certeza. Mostra a máquina pública em funcionamento. Desde o incentivo a um projeto específico, passando pela seleção de artistas, o gerenciamento de contratos grandes, a fiscalização ambiental até a compra de itens básicos para um hospital. É uma janela interessante para o dia a dia da gestão municipal. Sem dúvida. E me faz pensar uma coisa, sabe? Com todo esse volume de informação, editais, processos, termos técnicos publicados quase todo dia, O que é? como é que a gente garante que o cidadão comum, que não é especialista nisso, consiga realmente acessar e entender o essencial? Para poder acompanhar de perto, cobrar, participar mais. É muita informação, às vezes bem complexa, né? Fica aí a reflexão. Capítulo final. Relatórios legais e fiscais. Ok, então saiu o relatório resumido da execução orçamentária lá de Porto Alegre, o RRO. Vamos dar uma olhada nisso. É um documento central, né, para as finanças da cidade. Exato. O RRO, ele funciona com um check-up periódico, sabe, das contas do município. Um check-up, boa. Ele mostra o que entrou de receita e onde o dinheiro foi gasto, as despesas, naquele bimestre específico. Assim, é a principal ferramenta de transparência fiscal que a gente tem. Feito pela Secretaria da Fazenda e pela Contadoria Geral, né, a CTGM. Justamente, elas que preparam e publicam. E não é só um resuminho simples, né, pelo que vi vem um monte de anexo junto, um mapa financeiro mesmo. Precisamente. E esses anexos, olha, não são só papelada. Eles contam a história das prioridades da saúde financeira da prefeitura. Que tipo de história? Bom, por exemplo, tem um grupo de anexos que são para fiscalizar as obrigações, né? O anexo 04, ele cuida da previdência dos servidores, o RPPS. Ah, importante. Muito. E tem o 08 e o 12 que detalham os gastos mínimos obrigatórios com educação, o MDE, e saúde, o ASPS. Certo, para ver se estão cumprindo a lei ali, né? Exatamente. É para checar se o mínimo constitucional está sendo aplicado nessas áreas críticas. É fundamental ficar de olho nisso. Entendi. E para avaliar a saúde financeira geral, assim, se as contas estão fechando. Aí entram outros anexos bem importantes. O anexo 01, que é o balanço orçamentário, dá aquela visão geral, né? O panorama. Isso. O anexo 03 mostra a receita corrente líquida, que é a base para calcular vários limites legais, tipo o de gasto com o pessoal. E o anexo 06, esse é crucial. O dos resultados primário e nominal. Esse mesmo. O primário, ele diz se a prefeitura está arrecadando o suficiente para cobrir as despesas. Mas, atenção, sem contar os juros da dívida. Ah, tá. É o esforço real de arrecadação versus gasto. Perfeito. E o nominal, aí sim, ele inclui o pagamento de juros e mostra se a dívida total da cidade está aumentando ou diminuindo. São tipo termômetros, sabe? Para medir a sustentabilidade fiscal. Faz todo sentido. Primário para o esforço, nominal para o tamanho da dívida no final das contas. E dívida passada, tem algo sobre isso? Contas antigas? Tem sim. É o anexo 07, o dos restos a pagar. Restos a pagar. Isso. São despesas que a prefeitura se comprometeu a pagar, tipo, em anos anteriores, mas que por algum motivo ainda não foram pagas. Estão lá, pendentes. Isso é ruim? Depende do volume, né? Se for muito alto ou se estiver crescendo muito, pode ser um sinal de alerta. Talvez dificuldade de caixa ou um planejamento que não deu muito certo. É aquela conta que ficou para trás, sabe? Precisa administrar.
Entendi. É tipo uma pendência no cartão de crédito da cidade? É uma boa analogia, sim. E além desses indicadores e das obrigações, tem mais coisa, né? Vi que tem um anexo sobre como a grana é gasta por área, tipo função. Exato. O anexo 02, despesas por função e subfunção. Ali a gente vê na prática as prioridades. Quanto foi para urbanismo, para transporte, cultura, segurança. Comparar isso ao longo do tempo é interessante para ver se o foco da gestão muda. Dá pra ver a estratégia ali. Sim. E tem também o anexo 13 sobre parcerias público-privadas, as PPPs, e o 14, que é um demonstrativo simplificado para quem quer uma visão mais rápida. Uau, quanta coisa! Quem assina tudo isso? Deve ter uma responsabilidade técnica grande. Tem sim. Quem garante a correção dos números são a contadora-geral, Aline Alves, da Silveira Posamay, e a secretária da Fazenda, Ana Maria Pellini. Os nomes delas constam na publicação. Nossa, o nível de detalhe é realmente impressionante. É quase como ter acesso ao extrato bancário super detalhado da cidade inteira, né? Mostrando onde cada centavo importante entrou e saiu. Exatamente. E o acesso a tudo isso é fácil de achar? Olha, essa é a parte chave da transparência, né? A publicação oficial, no Diário Oficial Eletrônico, geralmente já vem com os links para os PDFs de todos esses anexos. Ah, então tá online. Tá online. E, além disso, os relatórios completos físicos ficam disponíveis para consulta, lá na Contadoria Geral do município. Então, assim, a informação está pública, acessível. Ou seja, a matéria-prima para entender as contas da cidade e até para cobrar os gestores está disponível. Qualquer pessoa, jornalista, organização, pode, pelo menos em tese, mergulhar nesses números. Pois é, mas aí isso levanta uma questão importante, né? Qual? A gente tem essa riqueza toda de dados fiscais detalhados, exigidos por lei, públicos. É um recurso poderoso. Mas assim, será que ele é efetivamente usado? Pela população, você diz, ou por quem deveria fiscalizar? Exato. Pela sociedade civil, pelos cidadãos, até pela imprensa de forma mais aprofundada. Para realmente entender as prioridades do município e cobrar uma gestão, sei lá, mais eficiente, mais alinhada com o que as pessoas precisam. Com que frequência a gente transforma esses dados em conhecimento aplicado, em participação de verdade? É uma boa provocação. Qual seria o impacto se mais gente acompanhasse esses números de perto, né? Fica a reflexão. Por agora, o fato é, os dados sobre a saúde fiscal de Porto Alegre desse período estão lá, publicados e acessíveis para quem quiser ver. Este é um conteúdo experimental, gerado por inteligência artificial a partir de informações públicas do Diário Oficial de Porto Alegre. Embora façamos revisões contínuas, este podcast não substitui a consulta aos documentos oficiais. Utilize como um complemento acessível e fique atento a possíveis erros. O link para o Diário Oficial está disponível na descrição deste episódio.